Olá, meu nome é Gabriela Lemos, eu trabalho com sobreviventes de abuso e vou trazer aqui algumas consequências e sintomas desse trauma. Antes, eu vou falar então sobre alguns dados que saíram na cartilha do governo federal, Maio Laranja, trazendo que 85 a 90% dos abusadores são conhecidos, são pessoas conhecidas da vítima. 30% são pais e 60% conhecidos da família. Então, o primeiro ponto é a gente desmistificar que o abuso acontece na rua por um doido, estranho, psicopata, louco. Não, são pessoas bem vistas pela sociedade, trabalhadoras, pessoas agradáveis, pessoas que a gente confia, que a gente gosta. Outro ponto é a gente definir o abuso. A gente não classifica apenas a penetração, né? O ato de pôr a mão, de olhar, né? Ver conteúdos eróticos, pornografia. Por quê? Porque há uma quebra da linguagem da ternura que Freud e Ferenczi fala para a linguagem erótica. Então, as pessoas gostam às vezes de entender o que aconteceu, se penetrou, pôs a mão na onde. Isso não traz significado para o tratamento, porque não interessa o que aconteceu, interessa como a pessoa se sentiu. Então, o trauma é como a pessoa se sentiu. Então, se às vezes o pai tá bêbado e olha para a criança de uma forma sedutora, ela sente aquele olhar, que não é um olhar de ternura, é um olhar erótico. Isso já causa trauma. E vários outros, pontos a gente pode classificar como abuso, porque quando há a quebra da linguagem de ternura, que é a linguagem da criança, para a linguagem erótica, que é a linguagem do adulto. A criança ela deve sim passar da ternura para a linguagem erótica, só que é um processo a conta-gotas. Quando há o abuso, o trauma, é quando ela é exposta a isso de forma dramática, repentina. Então, muitas vítimas foram abusadas uma vez e muitas vítimas foram abusadas várias vezes e elas têm o mesmo trauma, porque não é o que aconteceu ou a frequência, mas como aquela pessoa sentiu. Patologias associadas, borderline, bipolar, depressão, transtorno do pânico, fobia, histeria, ciclotimia, que é a variação de humor durante o dia, transtorno borderline é a variação de humor de alguns meses. Distúrbios sexuais, tanto a fobia do sexo quanto o vício do sexo. Transtornos alimentares, a mesma coisa, a anorexia ou a compulsão alimentar, bulimia, então são polaridades. Distúrbio do sono, ou a pessoa não dorme ou ela dorme muito, né? E até a infertilidade. Comportamentos: álcool, drogas, a pessoa se sente muito suja, né? Não se sente pertencente a nenhum ambiente. Comportamentos suicidas e a erotização. Ela se veste de uma forma mais adulta, de uma criança que se veste como uma criança mais adulta, como uma adolescente. E aí ela sempre tá um pouco ali à frente, tanto na forma de vestir como questão de comportamento. A impulsividades, a automutilação, a propensão a aborto, as emoções, raiva, medo, nojo e tristeza. E os sentimentos são culpa, rancor, desprezo, revolta, inferioridade e solidão. A gente vai falar um pouco de cada. Prejuízos: alterações gastrointestinais, a dor pélvica, a dispareunia, que é a dor durante o ato sexual, ou o vaginismo, que é a contração. Então tem esses prejuízos físicos também. Então, o que a gente já falou aqui, existe a quebra da linguagem, e aí a criança ela fica confusa, Ela primeiro acredita que Freud e Ferenczi, falavam que a criança ela tem a intenção de seduzir, porque ela entende que ela é dependente, então ela acaba querendo seduzir, só que na linguagem da ternura. E por isso que quando vira adolescente, fica um pouco mais rebelde, revoltado.
porque eles entendem que eles já são um pouco mais autossuficientes, né? Se quiser trabalhar, arrumar um lugar para viver, para morar, consegue, né? Agora a criança não. A criança ela tem uma total dependência ali. E essa dependência faz com que ela queira seduzir e agradar todo mundo. Quando ela começa sendo abusada, ela é seduzida pelo abusador. Então ela acha que é carinho, ela acha que é uma forma de dar atenção, ela sente estímulos positivos, porque o toque em áreas sensíveis vai trazer uma sensação boa. Então ela sente, às vezes, né? Ela sente prazer, às vezes não, ela sempre sente prazer. Se você perguntar para a pessoa abusada, ela vai falar que não, porque depois que ela toma consciência que aquilo é abuso, ela sente repulsa e nojo. Mas na época, no ato, ela sentia o quê? Carinho, amor. Quando ela começa a ter essas informações, ela cai então do extremo amor para repulsa, para o ódio, entendendo que aquilo era um abuso contra ela. Sente o quê? Falta de confiança com todas as pessoas porque não se sentiu protegida, uma solidão profunda que traz um desprezo também muito grande para si, para o próprio corpo, porque ela entende que ela teve uma autorresponsabilidade, mesmo sabendo que não foi culpada, ela se sente culpada. Acaba trazendo muita raiva e revolta por não ter sido protegida, não ter sido amada e zelada. A criança, ela sempre conta da forma dela, então o adulto ele tem que estar atento, né, a mudanças de comportamento, a desenhos, mas por ser pessoas muito próximas e de confiança, é muito difícil, né, o adulto desconfiar, porque o abusador ele seduz, né, o pai, a mãe, e às vezes mesmo ela contando, existe uma dependência emocional com o abusador. Então às vezes é o pai né, é o padrasto, é o marido, é o avô. Então eu vou denunciar, aí não denuncia, porque eu não vou pôr meu pai na cadeia, eu não vou pôr meu marido na cadeia. E aí acaba a criança ficando na mesma, né? A vítima ficando na mesma. Então ela criou uma coragem enorme para denunciar e nada aconteceu. Ou ela denuncia, a pessoa vai presa, só que depois ela é solta, né? Depois de alguns anos. E aí ela o quê? Vem atrás, né? Então eu já tive cliente que a pessoa cumpriu a pena, foi solta e ela começou a fugir, né? A mudar de cidades, porque não sabia o que podia fazer contra ela ou contra a família dela. Esse abusador, um abusador, ele sempre ameaça a criança, que vai fazer não algo com ela, mas é sempre às vezes com alguém que ela ama muito. A gente tem que entender aqui também que existe dentro da concepção de Freud consciente, pré-consciente e inconsciente. O inconsciente, a gente vai ter o id, o ego e o superego. O id é o nosso instinto, desejo, a parte mais selvagem nossa. O ego é a nossa consciência de ser, que intermedia, e o superego é a nossa ética, a nossa ética, o nosso valor, a nossa moral. Exemplo, eu quero comer um chocolate, id, desejo. Aí o superego moral, a ética, fala, não, se você comer 8 horas da manhã esse chocolate, você vai ter um infarto, continuar comendo assim, não é assim que não. Aí o ego vai e concilia, não, vamos comer depois do almoço. Eu quero transar, então o id fala, né, eu tô com desejo de transar, você tá na balada. Aí o superego fala, mas não é assim, você não pode ir lá tirar a roupa da pessoa e transar. Aí o ego fala, vamos conciliar. Né, conversar, pedir o telefone e aí chamar para jantar e aí a gente transa. Então, a pessoa que foi abusada, ela tem um superego muito inflado e o id muito reprimido. Então, o superego é a moral, a ética, ela se culpa muito, tem um desprezo por ela, né? Por isso a depressão, a vontade de tirar a vida, porque ela se sente culpada por isso ter acontecido e ela não se sente merecedora de nenhum tipo de prazer. E aí ela acaba desenvolvendo várias compulsões, com álcool, com droga, com cleptomaníaca. Por quê? Porque esse é o id que está muito reprimido, aí ele consegue se expressar com alguma compulsão. Depois disso vem muito a culpa. Então ela bebe muito, usa muita droga, sente culpa. Ou ela rouba, né, uma caneta numa loja, depois sente culpa, não sabe nem o que faz com o objeto. Isso foi a pulsão de vida dessa pessoa.
Essa foi a pulsão de vida. Então, a moral e a ética reprime muito, culpando, né? Fazendo com que ela se mutile, que ela se sinta a pior pessoa do mundo. E aí o id, para ela continuar vivendo, ela precisa extravasar de alguma forma, ter pequenos prazeres. E aí vem pro lado de compulsão, né? Então, às vezes, vício em pornografia, vício em masturbação, vício em sexo, alcoolismo, droga, várias outras coisas que é uma forma de pulsar para a vida, só que ela depois se sente muito culpada e aí vem o superego. Então, se não trabalhar desse sentimento, é uma pessoa que vai se sentir, além de todas essas questões que a gente falou, sempre em um conflito interno. E aí é importante a gente entender que tudo isso são sintomas, consequências do trauma e que a gente pode trabalhar e encontrar a essência dessa pessoa, que ela não é essas consequências, ela não é esses sintomas, ela não é esse trauma, né? Ela pode escolher uma vida sem se sentir culpa, tendo prazer e vivendo, né, equilibradamente, emocionalmente e sexualmente falando. E é esse o nosso trabalho. Qualquer dúvida, fico à disposição. Tchau!